Você teria que ser a primeira hoje de qualquer jeito, porque você já semana passada, 2 semanas atrás, comentou que iria fazer o pré-natal comigo e eu adorei já e nem comentei naquele dia. Então hoje eu passei você na frente de todo mundo para dizer que eu adorei saber que nós vamos acompanhar o seu pré-natal, eu farei o seu parto no mesmo momento que o bebê nasce. Eu nem acabei de fazer a cesárea ainda e aí já a Percera, a enfermeira-chefe, já está na hora com você, coloca o bebê imediatamente para amamentar naquele mesmo momento, logo após o nascimento, e é lindo. Eu nem acabei de fazer o parto, o bebê já vem lá, nheque no seu peito, e começa a amamentar. Eu acho que isso é a coisa mais linda. A amamentação também é lindo demais, por isso que eu adoro fazer parto, e estamos todos muito felizes. Até a próxima consulta. Se você tem adenomiose, tem que tratar antes da transferência embrionária e não vai levar a sua hipertensão arterial. Agora, quanto à eclâmpsia no pré-natal, tem que ser um pré-natal muito bem acompanhado. Isso é fundamental. As injeções não levam a sua hipertensão arterial. Aliás, está para chegar no Brasil o mesmo remédio, essas injeções análogos do GNRH, que vai ser via oral. E vai ser o Linzagolix, que vai ter o nome de Eltis, e é um comprimidinho via oral. Tem um que é melhor ainda, que é o Relugolix, que é melhor, mas vai chegar a esse em breve. Mas tenha certeza que não vai dar hipertensão arterial. Você vai engravidar agora, o seu pré-natal tem que ser muito bem feito e bem acompanhado em detalhes para evitar que complicações como hipertensão arterial, eclâmpsia ou até diabetes gestacional aconteça durante a gravidez. Aliás, essa semana eu vou comentar, assim, vou fazer um vídeo falando sobre esses novos medicamentos que podem substituir essas injeções. O Linzagolix, que é o Iselt, que vai chegar aqui no Brasil, e o Relugolix, que esse sim seria muito bom, porque ele vem acompanhado de estradiol e também de progesterona e evita aqueles calorões que tem o nome de Rieco. Mas não vai ter no Brasil esse, não, isso tem na Europa. Mas algumas pessoas têm facilidade e podem comprar em Portugal, por exemplo, e trazer para cá. E aí, esse último é o melhor de todos. Muito bom e vai tirar aquelas ondas de calores que são muito desgastantes quando faz esse bloqueio hormonal. Mas está para chegar e o Iselt e o outro não vai ter. Mas hoje em dia é tão fácil comprar em Portugal, muitas pessoas têm essa facilidade. Vai ser maravilhoso. Você, receptora, vai receber 6 óvulos doados e seu marido tem uma fragmentação do sêmen de 100%. Eu vou te falar uma coisa, esse exame da fragmentação está errado. Não existe todos fragmentados. Se tiverem todos fragmentados, a chance é muito baixa. Mas eu nunca vi na minha vida um sêmen fragmentado 100%. Aliás, os que chegaram mais perto, que eram de 96%, e um outro 95%, num determinado laboratório, quando eu repeti em outro laboratório, eram normais. Então, 100%, eu nunca vi e nem consigo imaginar isso. 44 anos, você é receptora e quer saber qual é a chance de resultado se fizer comigo. Achei interessante você falar se fizer comigo, porque eu peço todos os exames, não deixo nenhuma brecha para arrependimento. Se você é receptora, eu faço todos os exames, vejo se você tem adenomiose, se tem endometrite, se tem alguma alteração no interior do útero, se tem trombofilia, vejo o seu marido, se ele tem fragmentação, vejo o cariótipo dele, então a chance é 70% a 72%, é a nossa média mensal. E esse momento é mágico porque estou carregando uma vida. E nesse momento eu quero um silêncio total na sala. Eu estou concentrado, eu não gosto de movimentos bruscos que possam tirar a minha atenção. Da coleta de óvulos eu gosto, mas tem uma certa tensão, porque eu estou tecnicamente totalmente compenetrado em fazer uma coleta espetacular, mas o resultado nem sempre satisfaz a paciente. Muitas acreditam, porque tinham 10 folículos, terão 10 óvulos. Isso não acontece, existe uma diminuição. Elas sabem disso, mas na hora, se tinham 10 folículos e vierem 8 óvulos, ela fica angustiada. Então é uma coisa tensa, é uma coisa que não me relaxa. Mas agora a consulta, planejar, eu adoro. Finalizar na transferência é um momento mágico e eu sei da importância de carregar o embrião nos meus dedos. Eu adoro demais. Eu gosto de tudo, mas entre as 3, a primeira e a terceira são as que eu gosto mais. Você tem um embrião, um blastocisto 4A, 42 anos e foi para a biópsia. Se é bom, se ele for o PROD, excelente. Agora o outro ficou em D3, está congelado
Isso eu não entendi muito bem, está um pouco atrasadinho, porque o objetivo aqui é alcançar o estágio de blastocisto expandido para a biópsia embrionária. Então está um pouquinho atrasado, eu acho que não é muito bom não. Mas o seu primeiro embrião, o seu blastocisto, ele é um embrião expandido, bom, foi biopsiado, foi para a biópsia embrionária, então agora muita fé, rezar para tudo dar certo e vir um lindo e maravilhoso embrião euploide. Então a chance existe e é boa, mas é o resultado que interessa. Dessas três possibilidades, eu gosto das três, mas eu gosto mais da consulta e da transferência embrionária e vou explicar por quê. Porque na consulta eu já começo a ouvir a paciente, eu leio aquele formulário inicial antes mesmo de começar a consulta, principalmente aquelas pacientes que são de outras cidades, e já começa um planejamento do tratamento. Eu sinto o seu sofrimento, suas dores, o que ela precisa, o que ela passou, os remédios que ela tomou, então eu planejo todo o tratamento. E quando acaba a consulta, eu já tenho todo o planejamento para fazer o melhor que eu puder para ela engravidar. Quanto à transferência embrionária, nossa, aquele é o momento mágico. A hora que eu seguro o catéter, com aquele embrião que está no interior do catéter, eu vou colocar no interior do útero, e lá vai ser o início da vida realmente. Eu tenho que ter toda a habilidade e dedicação, porque eu preciso colocar o embrião no lugar certinho, perfeito, para que tudo dê certo. É o momento mágico. Bom, como é que eu vou saber se aquele ovário vai responder? Isso é muito simples, eu faço ultrassom, vejo os folículos antrais, vejo a reserva ovariana, só não vai responder se for uma coisa totalmente fora de propósito. Agora, se você tiver alguma situação específica, pacientes que têm ovários policísticos, muitas vezes tem aquela região externa do ovário, que é uma carapaça, que o hormônio não chega lá. Nossa, são casos excepcionais. Como é que você vê? Você tenta, mas é uma coisa muito rara. Então, eu, quando estimulo, eu sei que vai ter uma resposta. Pode ser pequena, porque tem uma baixa reserva ovariana, ou não. Agora, não preciso experimentar para ver se vai responder. Às vezes aquele protocolo não foi bom. São coisas ocasionais, mas você vai já para começar. Se não responder, que é uma coisa fora do comum, troca a medicação. Mas aí não dá para saber previamente, não tem um teste. O teste é o próprio tratamento que não deu certo, mas não dá para você gastar muito. Portanto, teste para ver se vai responder somente em situações específicas que você acha que aquele ovário não vai responder. Mas você tem que estar preparado para, se responder, está tudo pronto para o tratamento. Eu, quando começo a estimular, eu sei que vai responder. Agora, eu posso não ter uma resposta ideal. Isso acontece. Eu tinha uma expectativa, ela tinha 5 folículos antrais de um lado, 6 folículos antrais do outro lado. Quando começo a estimular, vem só 3. No lugar de 10, 11, tinha 3. Isso é uma falha que é previsível, mas só sabemos quando a gente tenta. É um tipo de ovário que isso pode acontecer. O Poseidon, que é um tipo de avaliação, pode dar essa característica, mas depois que você tentou. Então aí você troca a medicação, vê outras coisas, mas isso é raro, muito raro. Olha, essa história de mioma é tão importante que eu escrevi um e-book também sobre isso. Todos os tipos de miomas, grau de dificuldades, como é que é tirado, como é que é retirado. Eu estou colocando aqui o e-book que eu falo tudo sobre miomas. Aliás, tem outras coisas que já modernizaram. A medicina é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que eu acabo de escrever um e-book que está praticamente desatualizado, um pouquinho, é claro. Mas é muito ligeiro, é tudo muito ligeiro. Vocês viram agora há pouco tempo, mudou totalmente o guideline sobre tireoide. Tudo que a gente falou a vida inteira agora está errado. Assim do nada. E aquilo que se fazia que estava certíssimo, agora está errado. E será que o que está certo agora, daqui a pouco vai ser errado? Isso é meio estranho. Mas o do mioma eu vou botar, estou colocando aqui para você, sobre o e-book novo não é novo não, esse é antigo, sobre mioma. Quanto tempo de retirar o mioma você pode fazer a transferência embrionária? Bom, depende. Se for um mioma submucoso, aí tem detalhes. Submucoso, que grau? Grau 0, 1 ou 2. Se for 0, sai facinho. Se for grau 1, também fácil. Se for o 2, está um pouco cravado mais na musculatura, aí tem que esperar uns 2, 3 meses. Eu falo isso porque eu faço cirurgia e eu sei. 0, facinho. Você puxa, já sai na hora, pode até fazer transferência no mês seguinte. Grau 1 é um pouquinho mais difícil, mas também é tranquilo. Grau 2, aí é o buraco que você tem que fazer no útero,
aí espera uns 2, 3 meses. Então, todos esses detalhes é que vão depender de qual é a resposta exata que eu posso dar para você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, depende muito de cada caso. Se você tinha, por exemplo, 8 ou 9 plasmócitos, tratou com antibiótico, veio para 3, eu não trato mais, eu posso dar simplesmente probióticos e faço a transferência, depende muito de cada caso. Tem casos de pacientes que tinham 40 plasmócitos, eu trato que é para 15 e 20. Eu trato que é para 8 e não sai disso. Aí eu posso indicar a ressecção mecânica do endométrio. Eu tiro aquele endométrio inflamado para que um novo endométrio cresça numa base totalmente desinflamada. Dou antibiótico, dou sempre também corticoide, eu gosto de dar junto, e dou sempre probiótico. E hoje em dia eu faço de rotina para todo mundo a avaliação da microbiota endometrial, que às vezes tem alguma bactéria que não sai. Então eu avalio a microbiota endometrial. Eu vou colocar para vocês também aqui um link de um artigo que eu escrevi sobre ressecção mecânica do endométrio. Concluindo, eu vou colocar aqui esse link para o artigo que eu escrevi sobre ressecção mecânica do endométrio. Mas a endometrite é assim, muitas publicações hoje em dia estão abandonando esse exagero de antibiótico. Eu trato, quando baixou até uns 3, eu me considero satisfeito, mas eu sempre dou probiótico, sempre peço a microbiota endometrial, e se não melhorar, eu faço essa ressecção mecânica do endométrio, que eu acho muito útil, porque o endométrio novo vai crescer sobre uma base que não está inflamada. É controverso, mas eu tenho resultados excelentes. Vou colocar aqui o link desse artigo que eu escrevi sobre essa ressecção mecânica do endométrio em casos de endometrites rebeldes a tratamentos convencionais. Eu vou colocar também para vocês aqui o e-book sobre microbiota endometrial. Porque a microbiota endometrial não é só endometrite. Hoje em dia também se observa a relação da microbiota endometrial com a falha de implantação quando estiver alterada e também em relação com a endometriose, sim. A endometriose pode ser proveniente de uma disbiose endometrial e levar a uma endometriose. Então, eu estou colocando aqui o e-book que eu falo tudo sobre esse assunto da microbiota endometrial. Não, eu não recomendo fazer biópsia embrionária quando você recebe o óvulo de uma doadora jovem. É uma opção sua, se você quiser fazer, você pode fazer. Todas as clínicas do mundo, quando fala-se de ovodoação, não é uma recomendação porque são muito jovens. Se você tem mais do que 38 anos, sim, é recomendado. Tem pacientes que não querem fazer assim mesmo, eu recomendo, mas não quer. Mas nesse caso não é uma recomendação, mas você quer fazer de qualquer jeito, está preocupado. Eu entendo e não proíbo, não. Apenas não é recomendado. Porque hoje em dia tem várias publicações, e tem lá no meu site um capítulo que é sobre reprodução, biópsia embrionária na castelo de areia, mostrando por que não é recomendado, falso positivo, transferir embriões alterados e nascer bebês normais, então teria sido jogado fora. Trabalhos que mostram que mulheres que fazem biópsia embrionária em idade mais jovem engravidam menos. Então, eu posso... E aqui mais um link para você, colocando sobre biópsia embrionária, um castelo de areia, tudo isso. Eu sempre repito isso. Sempre porque depois você recebe embriões e faz biópsia e deram uma aneuploide. Você fala, poxa vida, ainda bem que eu fiz. Nem sempre tem o falso positivo. Não é uma recomendação, não é. Quer fazer, faz, é um direito seu. Eu não proíbo quando alguém fazer, eu faço todo esse sermão que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu quero fazer. Teve um caso recente que o marido falou que queria fazer porque tinha uma irmã com síndrome de Down. Então, ele sabe que teria que cuidar da irmã dela pro resto da vida, da irmã dele pro resto da vida, e não quer ter nenhum risco. Tá bom, compreensível, e vai fazer a biópsia embrionária. Cada caso é único, as pessoas são diferentes umas das outras. Nesse mesmo caso, você quer saber se tem algum outro exame que possa fazer uma investigação genética mais precisa. O exame que pode ser feito é o exame de compatibilidade genética entre o seu marido e a doadora. Então, começa ele fazendo um exame de painel genético, ver se ele tem algum gene recessivo alterado, que não aparece nenhuma doença nele, e vai procurar se a doadora também tem esse gene alterado que pode levar a uma criança com algum problema. Mas isso aí é uma chance em 22 mil. É muito raro. Mas tem também, não vou descer mais esse book aqui não, mas tem lá um sobre o exame de compatibilidade genética.
e que se faz primeiro o painel genético do seu marido. Se houver alguma alteração que é normal, a doadora também tem que fazer para ver se tem o mesmo gene, e aí sim pode nascer uma criança com problema. Se tiver, no seu caso, alguma alteração, a doadora, você troca de doadora. Quando é o casal que tem, concluindo nesse caso, troca-se de doadora. Quando é o casal que tem uma incompatibilidade genética, aí tem que fazer também biópsia no embrião para ver se o embrião é portador daquele gene na forma que os dois têm, na forma homozigoto, que ele tem os dois, aí a criança pode nascer com problema. Mas no seu caso, se tiver o mesmo gene alterado que o seu marido tem, troca de doadora, e aí é muito mais fácil e mais simples. Começando pela segunda parte, claro que dá com 3 folículos, você pode ter 3 óvulos e pode dar tudo certo. E aí você fala, mas eu gostaria de ter 10 óvulos. Mas depende do seu antimileriano. Se, por exemplo, seu antimileriano é 0,6, você não vai ter 10 óvulos, aí você tem que se contentar com 3 folículos. Mas eu tenho vários casos, pacientes com baixíssima reserva ovariana que tinham um óvulo e era euploide, e gente que tinha 15 óvulos e nenhum euploide. É o que você tem. Então, se vale a pena? Claro que vale a pena. É o proporcional à sua reserva ovariana e à sua idade. 3 folículos. Talvez você nem tenha os 3 óvulos. Mas como é que você vai saber se você não tentar? Agora, se você tiver uma reserva ovariana de 2,5, aí são poucos folículos. Mas não deve ser 2,5. Então, deve ser baixa, vai em frente com muita fé, que tudo vai dar certo. A síndrome de Klinefelter leva à zoospermia. Agora, fazer a biópsia testicular ou no epidídimo tem chance, sim. Tem chance, vai ter que passar por uma fertilização e logo depois fazer a análise genética. Não é um caso fácil, simples, só aspirar e dar tudo certo. É complicado, mas se você falar para mim, mas pode dar certo, eu vou dizer, sim, pode dar certo. Não é fácil, mas pode dar certo. Ele não tem espermatozoides, só aspirando mesmo. Mas como ele tem essa alteração cromossômica, é mais difícil. Mas se você quer tentar, tente. Então, vá até o seu limite, até onde for possível. Se essa opção não der, você vai para o plano B, que tem outras alternativas. O importante é ter seu filho e ter sua família. Que bom, quinta-feira será a transferência embrionária. E como eu respondi agora há pouco, eu amo a transferência embrionária. E tenha certeza daquilo que eu comentei agora há pouco. Naquele momento que eu estou recebendo o catéter, com o embrião dentro, tendo que passar pelo orifício interno e olhar no ultrassom, se aquela gotinha está no lugar certo. Eu nem digo para o ultrassom não, eu sei que está no lugar certo, mas a paciente vê aquela iluminada que dá da gotinha chegando, é lindo demais, é um momento mágico. E vai ser lindo e maravilhoso. Se a bexiga não estiver muito cheia, não se vê tão bem. Eu faço de bexiga vazia porque tem pacientes que não gostam, sentem-se muito mal segurando aquela urina na bexiga cheia. Eu faço com a bexiga vazia e eu consigo ver muito bem. A paciente não vê bem, mas dá para fazer tranquilamente com a bexiga vazia, mas o que importa é que seja uma transferência linda e você engravide. Até quinta-feira. Seu endométrio é fino e você quer saber o que eu prefiro, letrozol ou primogina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um dos critérios para você tentar melhorar o endométrio é fazer ciclo natural modificado e você usa o letrozol. Você estimula o seu ovário para que ele produza o próprio estradiol e engrosse o seu endométrio. Às vezes você associa o letrozol e ainda adiciona também o estradiol ou primogina. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas podem se completar e endométrio fino sempre é um desafio. Tem inúmeras alternativas para isso. Pode mudar o hormônio do crescimento, pode fazer ciclo natural modificado, pode mudar a via de estradiol, pode usar sildenafil, tadalafil, pode ter estimulante granuloso, PRP, tanta coisa pode fazer, mas o que você fez está certo e não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Estradiol, primogina é uma coisa, letrozol é outra coisa. Olha que pergunta boa, que serve de resposta para a minha pergunta anterior. Você teve 4 óvulos, teve 2 embriões, euploides, 5A e 4A. Maravilhoso, maravilhoso. Você tem endometriose, dependendo do padrão de endometriose que você tem. Se for aquela endometriose inflamada que dá dor,
é bom tratar clinicamente, pelo menos, fazer um bloqueio hormonal. Se for uma endometriose levezinha, aquela dos espessamentos dos ligamentos do uterosacro, pode não ser importante, mas eu sempre associo uma dieta anti-inflamatória, uma suplementação anti-inflamatória para melhorar os resultados, mas isso depende do seu médico. Mas seu resultado foi excelente. Os casos de FIV são todos evoluídos dentro do IPJO e a aspiração dos folículos é na clínica Huntington, certo? E pergunta simples, resposta direta e objetiva. Para o diagnóstico de endometriose e adenomiose, eu prefiro que a ressonância magnética seja feita na fase lútea, porque fica mais grossinho a endometriose e a adenomiose, fica mais expandida, é mais fácil de ver. Mas para quem está acostumado a fazer exame de imagem para endometriose e adenomiose, vê de qualquer jeito. Então pode ser em qualquer fase do ciclo, com uma discreta preferência para a fase lútea, porque fica mais grosso, mais engurgitado a lesão da endometriose e da adenomiose, fica muito mais fácil para ver. De preferência, mas essas médicas que nós conhecemos, que eu tenho indicado aqui em São Paulo, e outras pessoas de outras cidades também, que têm experiência, conseguem ver endometriose e adenomiose em qualquer situação. Bom, você PAI 4G, 5G e eu particularmente eu recomendo nesses casos complicados, eu recomendo a enoxaparina. Você é Kira A, tem protocolos específicos, dexametasona, prednisona, intralípide e filgrastim. Estando grávida, até quando eu indico, no mínimo 9 semanas, e às vezes eu estico até 12 semanas. Tem que ser assim. Kira A, eu nem quero saber o HC do seu marido, independente disso se ele é C1, C2, C2, C1, C1. Quando é C1, C1 não tem problema, mas mesmo assim eu trato, porque o Kira A representa uma resposta imunológica exacerbada. Eu trato com cautela sempre. Muita fé que tudo vai dar certo. É triste, mas tem que ser assim. A gente consegue mostrar alguma coisa da doadora criancinha para que não haja um reconhecimento. Mas eu digo para você com franqueza, a Marina que trabalha comigo sabe saber quem é a doadora ideal, mas tem que ser assim. O anonimato é a melhor forma. É possível ter doadora até parentesco de 4º grau, irmã. Eu não gosto muito disso, não acho que é uma boa opção. É ético e é legal, porque sempre haverá no futuro, em alguma situação, nossa, você é minha mãe, minha tia, que minha mãe, é grande risco de escapar alguma coisa. Pode ser, isso é dentro da lei, eu simplesmente não gosto muito. A melhor forma, o melhor formato é doadora anônima, anonimato, e acredite no seu médico e quem te ajudar a escolher a doadora. Ele vai saber, tenha certeza disso. Lá no IPJ nós temos. Você me fez essa pergunta só para ouvir o que você já sabe, que seus embriões são maravilhosos. Você tem 39 anos, 6 embriões para biópsia, 4AB, 4BA, 4BB, 4BB, 3CC não é muito bom, 4BC é razoável. Tá lindo, maravilhoso. Tenha fé. E não fique tão atento à classificação. A classificação é só um índice que pode ser melhor, mas às vezes aquele embrião que tem uma classificação inferior pode ser um embrião euploide e ser aquele que vai gerar gravidez. Tá lindo, maravilhoso, você sabe disso. Mas eu falei isso para te agradar ainda mais. Você sabe, perfeito, mas tenha fé, porque ainda nós não temos os seus embriões euploides. E aqui tudo pode surpreender. O seu marido tem azoospermia e você me pede para indicar um urologista. Então, vou ser mais específico, tem que ser um andrologista, que é um urologista especializado em fertilidade do homem. Então tem o Dr. Dalmo do IPJO, excelente, ele cuida das minhas pacientes e vai classificar se a azoospermia dele é obstrutiva ou não obstrutiva. A obstrutiva é quando ele produz espermatozoides, mas tem algo obstruindo e não sai o espermatozoide. Tem síndromes que podem levar a isso. Ou pode ser a não obstrutiva, quando não está produzindo espermatozoides. E aí tem exames de sangue, ver testosterona, FSH, LH, ultrassom para ver o tamanho do testículo. Então tem que ser andrologista. No IPJO, Dr. Dalmo sabe tudo. Fala com ele. Mosaico de baixo grau, normalmente sou totalmente a favor da transferência embrionária.
Normalmente eu sempre falo que cromossomos número 12 para baixo eu acho altamente recomendável transferência embrionária. Daí para cima, e principalmente 18 e o 21, aí eu não recomendo. Porque o 21, ele é síndrome de Down. Então, da minha parte, eu não recomendo. Fala com a geneticista. Mas se você me perguntar, eu não recomendo. Eu tenho quase certeza que a geneticista também não vai recomendar. Não sei se você falou com ela. Mas quando é mosaico de baixo grau de trissomia do 18, que é síndrome de Edwards, e do 21, síndrome de Down, não dá para arriscar. Então, nesse caso, eu não recomendo. Fala com a geneticista e você resolve, tá bom? Sua princesa já vai fazer 5 meses? Que graça, que graça. Eu adoro ver vocês dois. Vocês são maravilhosos. Todo mundo no PJ adora vocês. Por isso, mande sempre notícias. E quando vier para São Paulo, traga a sua princesa para cá, a gente vai adorar. Então, vem aqui passear em São Paulo um pouquinho. E aí você vem trazer sua princesinha para nós vermos que todos nós do IPJ adoramos, tá bom? Apareça e mande fotos e imagens para o IPJ, que nós adoramos muito. Agnus Castus é um fitoterápico, eu não tenho o hábito de usar essa medicação, então eu não posso acreditar que faça mal. Mas quando eu vi a sua pergunta, eu fui buscar qual é a categoria de risco para gravidez ele tem. É muito difícil classificar, e a resposta sempre é essa: não tem uma classificação exata. Poderia ser adaptada para a categoria C. Lembrando aqui que os remédios em relação a causar dano para a gestação tem 4 categorias: A, B, C e D. A pode tomar à vontade, D é totalmente proibido, B e C pode ser. Não tem estudos relativos a essa medicação. A princípio, eu considero que é C. Se é importante para você, tome, que não vai fazer mal maior. Mas você converse com o seu médico primeiro, tá bom? Mas se é uma coisa que te faz sentir bem, você pode tomar. Vai em frente. Agora tem que ver se tem outra alternativa. Mas, de um modo geral, a minha opinião: fertilização in vitro, sem dúvida nenhuma. Você tem uma adenomiose difusa, tem uma baixa reserva ovariana, tem 2 abortos, aqui é muito fácil a decisão. Fertilização in vitro, estimule o seu ovário, colete os óvulos, faça a fertilização, faça a biópsia embrionária e trate a sua adenomiose antes de transferir os embriões. Esteja atenta ao número de embriões que você vai ter, porque se você não tem filhos e tem uma baixa reserva, mesmo que você engravide de primeira e não tenha embriões excedentes, nos próximos filhos vai estar ainda menor a sua reserva ovariana. Se talvez não consiga mais óvulos, vai ter seu único filho. Talvez você queira só isso, mas eu sempre recomendo ter mais de um, porque ser filho único, no meu entender, não é uma boa coisa. Mas depende do seu planejamento familiar. Então, fertilização in vitro, biópsia embrionária, trate a adenomiose difusa, faça controle pelo ultrassom para ver se diminui essa adenomiose, transfira o embrião, tenha fé e tudo vai dar certo. Gravidez bioquímica pode acontecer, tem várias razões. É um embrião que começou, houve uma fertilização e não desenvolveu. Ele ficou lá parado, não houve uma evolução celular. Pode ser por causa genética, mas mesmo que seja um embrião euploide, pode ter essa falta de evolução das células. Elas param de se dividir e não vai para frente. E aí é uma gravidez bioquímica. Aconteceu, pode acontecer, acontece para muitas pessoas. Não tem o que fazer, continue lutando, insistindo, para tudo dar certo. Nos tratamentos de reprodução assistida, tudo importa, tudo são detalhes. A ferritina baixa importa um pouquinho, mas importa. Então eu fico sempre buscando os detalhes para que não haja nenhum arrependimento. Se você vai fazer uma transferência embrionária comigo e a ferritina está baixa, eu dou ferro. Se é muito baixa, eu recomendo fazer ferro injetável. Claro, o ideal é 70. Se tiver 65, não atrapalha muito. Se vem em cima da hora, também não vou cancelar a transferência embrionária. Mas eu vejo todos os detalhes. Tudo eu fico atrás de minúcias para que tudo dê certo. Porque tudo na vida são detalhes. Isso no mundo do esporte, na competição, em tudo na vida é um pequeno detalhe que pode levar tudo a não dar certo. Ferritina baixa,
eu trato. Vitamina D baixa. Eu adoro o GH, o hormônio de crescimento da baixa reserva em mulheres com idade avançada. Existem 3 protocolos do hormônio GH para melhorar a qualidade. Aquele que você começa 2 meses antes, aquele que você começa 1 mês antes, ou aquele que você começa durante a estimulação ovariana. Na média, o que mostrou hoje em dia ser o melhor, não é aquele que você começa tão antes. 30 dias antes já é bom. Ele melhora as mitocôndrias do óvulo, ele melhora o ambiente folicular. Eu acredito nos resultados. Saiu um artigo há pouco tempo comparando esses 3 protocolos, mostrando que os 3 melhoram os resultados quando comparados com aquele mesmo grupo de quem não usou o GH. E mostrou que a diferença entre aquele que usou 2 meses e 1 mês não teve. São diferenças pequenas, mas na média, para os pequenos detalhes, ainda acredito. Portanto, eu acredito nos benefícios do GH. E aqui um segredinho, para aquelas pacientes que fazem atividade física com frequência, 4, 5 vezes por semana, quando elas usam o GH, nossa, elas adoram. Ficam animadas, exercitam muito mais. Teve uma recentemente que eu dei GH para congelar óvulos e foi muito bem. Quando atingimos o número de ovos ideal, ela falou, posso continuar tomando? Eu falei, pode, mas não sei o que eu vou receitar, porque o GH que eu dou, que é por um período limitado, é para os ovos. Se ela for consultar o nutrólogo que queira dar, ou o médico de esporte é outra coisa. Eu vou colocar aqui também um link do artigo que eu escrevi, um artigo meio antigo, mas fala sobre isso. Tem um mais moderno que fala sobre esses 3 aspectos, que talvez eu fale isso essa semana num vídeo, comparando e mostro com o artigo. Eu vou colocar o artigo para vocês também aqui, eu vou colocar os 2, para você ver a importância do GH. Eu gosto. Obrigado por dizer que me adora, e você quer saber qual é a minha preferência para quem tem baixa reserva, Menopur ou Pergoveris? E quer saber por que a minha preferência? Só que eu não tenho preferência, eu gosto dos 2. Às vezes eu uso Pergoveris, às vezes eu uso Menopur. Se eu uso o tratamento, eu uso Pergoveris, comigo eu dou Menopur. E na verdade o que varia numa mulher que tem baixa reserva ovariana não é o Pergoveris ou o Menopur, são outras estratégias que eu uso no meio do tratamento. Eu uso hormônio de crescimento, eu uso, nesses casos, 1 mês antes. Eu uso uma associação com clomifene-letrozol. Eu prolongo um pouco mais a extensão da estimulação. Eu estou usando agora a rapamicina, que parece estar indo bem. Teve um caso agora que vai ter um número menor de óvulos. Não tem nada a ver. Mas o mosaico de baixo grau do cromossomo 8, a princípio, concordo, acho uma boa opção, mas eu sempre divido com a geneticista do laboratório que fez a biópsia embrionária. A princípio eu digo que sim, não tem problema nenhum, menor do que 12, o risco é muito pequeno, provavelmente esse embrião é normal, ele é euploide, mas eu não assumo a responsabilidade sozinho, eu divido com a geneticista. Então, dependendo do laboratório que foi feita a sua biópsia, você marca uma consulta, geralmente eles têm uma consulta gratuita que faz parte do tratamento, você conversa com ela e vê qual o risco, e aí você vai decidir se transfere ou não. Mas o ideal sempre, se você tem um mosaico de baixo grau, deixa guardadinho para uma outra oportunidade, faz uma nova estimulação para tentar um embrião totalmente euploide. Sempre essa a preferência. Tenta, se não tiver outra opção, eu acho, no meu entender, que esse embrião pode ser transferido sim. Às vezes eu falo umas coisas aqui que tem muitas pessoas que não sabem nem o significado de mosaico, então eu vou dar uma explicação rapidinha. Mosaico é, quando a gente examina aquela célula da biópsia, tem ao redor de 6 células. São todas normais, perfeito. Todas alteradas, também é ruim, mas é perfeito o resultado. Mas quando mais da metade está alterada, é um mosaico. Existem várias células. Quando mais da metade está alterada, é um mosaico de alto grau. Aí não é uma boa ideia. Quando uma quantidade menor que a metade está alterada, na maioria das vezes, vale a pena transferir, porque ele consegue se recompor e nasce um bebê maravilhoso. Então, o mosaico é uma diversidade de células do bem e as do mal, que significa que tem alterações cromossômicas. Baixo grau é quando a quantidade maior é perfeito. Essa é a diferença entre o mosaico de baixo grau
e o de alto grau. Essa pergunta é interessantíssima. Você quer saber se um embrião euploide de uma mulher de 27 anos ele implanta mais do que um euploide de 42 anos? A resposta é sim, é verdade. Porque a biópsia embrionária não vê a totalidade do embrião. Você não consegue ver como está a parte cromossômica do citoplasma. Isso não é avaliado. Então, o citoplasma da mulher mais velha, ele não é tão bom. Então, um embrião euploide de uma mulher de 42 anos implanta menos que o euploide de uma mulher de 27 anos. É assim. Não é só a parte cromossômica, existe um lado celular que também tem menos vigor, tem menos energia que o óvulo de uma mulher mais jovem. De modo geral, é essa a explicação. Não precisa repetir a biópsia do endométrio, mas também depende de quanto tempo foi que você fez essa biópsia do endométrio. Se fizer 2 anos, por exemplo, 1 ano e meio, eu acho que é bom repetir, mesmo que já estivesse curada naquela época. Tem vários fatores que atrapalham. E no caso de uma implantação embrionária, é sempre bom você ver todos os detalhes do endométrio. Eu diria para você, depois de 1 ano e meio, eu repito. Se for 1 ano, eu não repito. 1 ano e meio eu acho melhor. Depende também de quantos plasmócitos ela tinha, como foi o tratamento. Aí a gente individualiza o caso mesmo. Cada um é diferente do outro. Mas, de um modo geral, em um prazo de 1 ano, eu não repito, mais do que isso, a tendência é repetir. Perguntinha boa para saber se a enoxaparina está na dose certa. Qual a dosagem do anti-XA? Entre 0,2 e 0,4. Esse é o intervalo que deve estar o anti-XA. E sempre faça essa dosagem cerca de 3 horas após a aplicação da enoxaparina. Se você tomou de noite, a enoxaparina vai fazer de manhã cedo no dia seguinte? Não. Então, pacientes que fazem a dosagem do anti-XA, ela faz a heparina de manhã, 3 horas depois, mais ou menos, ela dosa o anti-XA. Essa é a regra. Completando, tem o livro inteiro no site Rejuvário. Como você fala mesmo, Rejuvário, de rejuvenescimento do ovário, rejuvário.com.br. Eu falo várias coisas sobre o livro. Eu falo sobre até o PRP, plasma rico em plaquetas, que aqui no Brasil não pode fazer. Mas em vários lugares do mundo faz. São aqueles atrasos aqui do Brasil que é frustrante. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Então, sempre tem alguma estratégia. Não pode fazer o PRP, mas a gente pode fazer alguns estímulos ovarianos, que você faz vários furinhos no ovário na hora da coleta e você estimula. Eu tenho uma paciente de Curitiba que ela tinha zero, péssimo. Fiz isso, nós conseguimos 2 óvulos. Mas é pouco, mas ela queria congelar 2 óvulos para ela. Era tudo que ela queria para ser feliz. Tem algumas estratégias, viu? E sempre que tem algo novo, eu vou atrás. Tem agora os peptídeos que estão chegando também. Você tem um antimileriano de 0,25, em janeiro teve 3 folículos. Coerente. E agora, meses depois, está com 8 folículos. Pode ser? Pode. Tem ondas foliculares, não é o esperado. E contar folículo antral depende muito de quem conta. Às vezes eu vejo contagem de folículos antrais de pacientes que fazem nas suas cidades, como outros médicos. Ele vê um pingo, já põe que é folículo. Não é folículo. Já vi casos de ter antimileriano de 0,4, ele me vem com 20 folículos antrais. Não dá. Então, ele vê um pinguinho, já vem, não vai crescer. Então, eu não sei. Mas tem onda folicular que foi 1 mês que veio a mais. Já tive casos de pacientes que veio na primeira consulta, como você, e tinha 8 folículos, eu falei, vamos começar agora? Já, e começou, deu tudo certo. Porque peguei uma onda folicular fora do normal, muito alto. Não é o esperado, mas pode acontecer. O tipo de sangue da ovodoação não tem nenhuma relação com trombofilia nem com endometriose. E não tem que ser o mesmo tipo de sangue seu. O importante é que a combinação esteja certa. Por exemplo, se você é O positivo, seu marido é A positivo, pode ser A o sangue da doadora, porque A com A vai dar uma criança A ou O, que é o que você vai ter de qualquer jeito. Não tem necessidade de ser o sangue igual da mulher. Pode ser um sangue compatível, cujo filho que venha a nascer tem um sangue que, evidentemente, é proveniente do casal. Então, se você é O, seu marido é A, vocês vão ter um filho A ou O, não vão ter B. Se você é O e seu marido é O,
tem que ser O, porque o filho de vocês vai ser O. Então, tem que combinar, e não tem nenhuma relação com trombofilia ou endometriose. Nenhuma. E para completar, se você teve 3 falhas de implantação, tem que pesquisar outras coisas, ver se é o endométrio, ver se é endometrite, alguma alteração anatômica, se tem adenomiose, endometriose, trombofilia, algum fator imunológico, que é aquele que citocinas, ver fator imunológico do endométrio, ver o sêmen do seu marido se tem algum problema, se tem uma fragmentação do DNA, tem que ver todas essas outras coisas. Se tem um excesso de contratibilidade no útero porque tem adenomiose ou algum mioma pequeno. Então, esse é o caminho. Tipo de sangue, não. Tem que ter para ter uma harmonia para garantir que não vai ter que falar que o filho não é do seu óvulo. Essa harmonia, se você não vai contar, tem que ter. Mas não tem nenhuma relação, mais uma vez, com endometriose e adenomiose. Veja todas as outras causas de falhas de implantação. Não falhe em nenhuma, não esqueça nenhuma. Essa pergunta complementa a outra sobre o anti-XA. Normalmente eu acompanho pelo anti-XA. Ultrassom com Doppler, se for fácil para você, é excelente também, mas eu uso o anti-XA como base. Então, simplesmente é assim, se tiver o anti-XA mais do que 0,4, é porque está alta a heparina, eu abaixo a dose. Se o anti-XA tiver abaixo de 0,2, eu aumento a heparina. Se você tiver uma estrutura física grande, a tendência é ter que aumentar a dose, principalmente se estiver avaliando e o anti-XA medido naquelas condições, de manhã, 3 horas após a heparina. Se tiver menos que 0,2, tem que aumentar para 60 miligramas ou até para 80. Mas é assim que eu faço. Agora, com o Doppler, é mais resultado e é muito bom. Mas é assim que eu acompanho minhas pacientes que necessitam desse acompanhamento. Qual é a importância da dieta anti-inflamatória na captação dos óvulos? É algo a mais. Eu não vou dizer para você que se você não fizer uma dieta anti-inflamatória vai dar tudo errado. Mas, por exemplo, para pacientes que têm endometriose, que estão inflamadas, eu faço um complemento e um suplemento anti-inflamatório porque atrapalha. Nós todos somos inflamados, nós todos, pelo que nós comemos, pelo que nós respiramos. Simplesmente é algo que pode melhorar. Mas não vou dizer para você que se você não fizer isso, vai dar tudo errado. Pegamos exemplos de moradores de rua, viciados, drogados, que têm hábitos de vida horríveis e têm filhos, bebem, são bêbados. Mas eu tenho que sempre desejar o melhor. Qual a importância? Eu recomendo, porque eu quero sempre o melhor e são detalhes que podem fazer sempre uma grande diferença. O que eu gosto mais da consulta, coleta de óvulos ou transferência embrionária, você está me perguntando isso porque ontem, no sábado, eu fiz uma postagem sobre as 3 coletas de óvulos que eu fiz, mostrando o lado mágico da coleta de óvulos, a importância, o significado, cada óvulo, a relação com a vida, o começo de tudo. Mas eu vou explicar para você direitinho. Eu gosto de tudo, de as 3. Eu vou explicar para você agora qual delas eu gosto mais ou quais que eu gosto mais na aula. Eu vou explicar para você na próxima resposta. Que são detalhes que não vai caber aqui tão rapidinho. Eu vou tentar explicar em 1 minuto as minhas preferências e por quê.